Salve pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai continuar a leitura do História Contemporânea 2, do Marcos Napolitano. Agora a gente terminou então a parte da abdicação do czar, né, do Império Russo, que durou cerca de 300 a 400 anos, e um novo governo vai se formando por busca social, né, busca da maioria social, formada por dois partidos, os mencheviques e os bolcheviques, e a gente vai ver que nesse ano de 1917 muitos eventos vão acontecendo, começando então pela abdicação do czar em fevereiro de 1917 e logo em seguida, no mesmo mês, a ascensão de um novo partido que toma a frente no poder. Então aqui eu começo a leitura, agora a gente vai entender a formação, como os sovietes, né, o povo mesmo, o proletariado e o campesinato chegaram ao poder. Kerensky fazia parte de uma facção do Partido Operário Social Democrata Russo, conhecida como Menshevik, que defendia uma passagem gradual para o socialismo, precedida de uma modernização geral do país nos moldes capitalistas. Seu objetivo de curto prazo era, em aliança com a burguesia liberal, derrubar a monarquia. Então a gente vê aí que, semelhante aos princípios da Revolução Francesa, lá do final do século XVIII, a gente vai vendo que esse partido menchevique ele tem um caráter parecido com a esquerda liberal da Revolução Francesa. Ela não é uma esquerda mais radical como os bolcheviques, né? A outra ala do partido, a bolchevique, liderada por Vladimir Lenin, tinha pressa. Defendia que se fizesse uma revolução ancorada na classe operária, liderada por um grupo disciplinado e coeso de militantes que deveria ocupar o Estado, implantar uma ditadura do proletariado e o regime socialista, né? Então a gente vai vendo que os mencheviques, ao mesmo tempo, eles são de esquerda, né, os bolcheviques também, mas eles têm diferentes interpretações do marxismo, né? Um deles, os bolcheviques, tem uma interpretação mais radical, que é aquela questão da ditadura do proletariado. Já os mencheviques sugerem então uma coligação com o liberalismo, né, com mais uma ala social-democrata, e pensa numa revolução lenta, né, gradual, sem grandes acontecimentos. A Revolução de Fevereiro havia sido principalmente para acabar com a participação russa na guerra, já sem apoio nas classes populares. Porém, apesar da legislação progressista prevendo direitos civis antes inexistentes, direito de expressão, de organização e de algumas conquistas sociais, a principal reivindicação dos revoltosos, o fim da guerra, não foi acatado pelo governo provisório. Então, o governo provisório, iniciado pelos mencheviques, ele não acatou essa pausa na guerra, né? Esse fim da guerra, que era um grande pedido da população. Pressionada pelos setores conservadores do exército e pelos industriais que lucravam com a guerra, a Duma não encaminhou um acordo de paz com a Alemanha. A Duma era aquele conselho, aquele parlamento formado ali no final do Império, para reivindicar os direitos e os pedidos da população. Com isso, a agitação entre os operários e os soldados reunidos nos sovietes, sob a liderança do soviete de Petrogrado, cresceu ainda mais. Lembrem-se, os sovietes eram aquelas assembleias formadas pela população para reivindicar seus direitos, né? Afinal, quem derruba uma monarquia de 400 anos pode muito bem derrubar um frágil governo provisório. Então, se o governo provisório não acatou a principal reivindicação que foi solicitada pela grande parte da população, que era o fim da guerra, quem dirá um governo provisório ter esse poder aí de se manter
não acatando essa reivindicação, né? O clima de rebelião dos sovietes foi captado pelos líderes bolcheviques, que acabaram tomando o poder através de uma ação armada contra o governo provisório no final de outubro de 17. Então aí a gente chega na Revolução de Outubro, que é então a Revolução Bolchevique, que inicia até 1922 uma guerra civil entre essas duas diferenciações de partido, né? O partido mais conservador, vamos dizer assim, da esquerda, e o partido mais radical, mais revolucionário. Os anos que seguiram a Revolução de Outubro foram marcados por uma terrível guerra civil, que terminaria com a consolidação da vitória dos bolcheviques em 22. No caos político que se seguira a derrubada do czar, eles eram uma das poucas forças políticas organizadas, controlavam o coração do Estado sob a liderança de Lenin e contavam com militantes altamente disciplinados. Os bolcheviques, eles tinham uma organização muito bem estabelecida, né? uma disciplina militante lá desde 1905, no mínimo, assim, essa formação disciplinada, né? Inclusive um filme que eu recomendo, que eu assisti essa semana, é o Encouraçado, ou Couraçado Potemkin, que demonstra um pouco ali no início do século XX, 1905, as alianças que eram formadas, principalmente pelos baixos setores do exército, né, os marinheiros da primeira instância, assim, que começaram a perceber as desigualdades sociais, né? No filme demonstra ali que eles não recebiam comida ruim, carne com vermes, e começaram a reivindicar coisas básicas, né? E ao mesmo tempo não eram atendidos por essa grande desigualdade social que a Rússia vivia, um sistema imperial que incentivava esse tipo de diferenciação hierárquica, né? Os bolcheviques também confiscaram terras dos aristocratas e da igreja para distribuí-las à comunidade camponesa. E para demonstrar que não hesitavam em suas ações revolucionárias e evitar que o czar liderasse uma contra-revolução, executaram toda a família imperial em julho de 1918. Ainda assim, durante a prolongada guerra civil, os bolcheviques foram combatidos não apenas por conservadores, monarquistas e liberais, mas também tiveram que enfrentar, por exemplo, camponeses anarquistas na Ucrânia que não aceitavam a autoridade do Estado Central, além de uma intervenção de 14 potências estrangeiras que queriam a permanência da Rússia na guerra e o fim do governo bolchevique. A gente tem que lembrar que a Rússia é um país gigantesco, que, se eu não me engano, é 11% da quantidade de terra que existe no mundo é o território russo, né? Então, a gente tem muitos diferentes, e quem dirá a União Soviética, então, né, que esse território era realmente muito grande. E lá a gente tem diferentes propensões políticas, a depender também do local, né? Então, na região da Ucrânia, a gente percebe que tem outras propensões políticas que não colaboravam e não acreditavam na questão que os bolcheviques incentivavam, né? Além do mais, a gente vai vendo que a Rússia, quando sai da guerra, ela também tira um grande poder bélico dos aliados, né? E por isso era incentivo que eles se mantivessem na guerra por pressão de outras potências. Em 22 foi criada oficialmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, em 22, no fim da Guerra Civil, foi criada a União Soviética, sob o controle do Partido Comunista, o Partido dos Bolcheviques, que ganharam esse nome desde 1918. Mesmo vitoriosos, exercendo o poder com mão de ferro, os bolcheviques governavam um país arrasado, uma economia paralisada e ainda com muitas tensões sociais. Para superar tal situação, Lenin lançou a chamada Nova Política Econômica, um plano que tentava estimular a economia, atenuando o comunismo de guerra que tinha vigorado entre 17 e 21. As pequenas propriedades particulares foram novamente permitidas, os investimentos do capital estrangeiro foram estimulados e os excedentes da produção dos mercados obtiveram permissão para serem vendidos pelos camponeses com direito a ficar com parte do lucro. Então, Lenin recuou um pouco quando uma situação mais pacífica se estabeleceu, sem aquele comunismo tão intervencionista como do período de 17 até 21 estava acontecendo, justamente para limitar o poder da oposição, né?
Com isso, a economia reagiu, mas em comparação com o restante da Europa, a União Soviética ainda continuava um país economicamente atrasado. Então a gente vai terminando aqui, no fim da Guerra Civil, especialmente entre essas duas coalizões políticas, os mencheviques e os bolcheviques, e agora a gente vai ver o que acontece a partir de 21, 22, né, com a morte de Vladimir Lenin, a ascensão de Stalin. Fiquem ligados aí que a gente continua nosso estudo. Um abraço, pessoal!